Olá, pessoal! No Direto ao Ponto de hoje vamos falar sobre vírgula ou sobre o uso da vírgula. Então, logo de início eu peço a você, pelos poderes de Grayskull, nunca use a vírgula para separar sujeito do verbo, nem para separar verbo do complemento verbal. Então, essa é a regra geral. Então, seguindo essa regra, não haverá erro. Então, não separa sujeito do verbo, nem separa o verbo do seu complemento verbal. Ok? Agora, muitos escritores utilizam a vírgula para demarcar estilo no texto. Isso é que foi, ao longo do tempo, criando alguns embaraços para aquelas pessoas que estão começando a escrever, que não sabem que algumas regras dizem que nós temos que usar sempre a vírgula em algumas situações e que nunca usaremos a vírgula em outras, como a que eu disse logo no começo do vídeo, e que em algumas situações a vírgula é facultativa. Quando eu falei lá, pelos poderes de Grayskull, e completando a frase do herói lá da década de 80, eu tenho a força. Então, nesta frase, a ordem direta da frase ela foi invertida, porque a ordem corrente dessa frase seria eu tenho a força pelos poderes de Grayskull. Então, como eu inverti a ordem dessa frase, eu separei os períodos com uma vírgula para que ficasse claro para quem escutasse essa frase. Então, assim, ó, pelos poderes de Grayskull, vírgula, eu tenho uma força, porque a ordem está invertida. Mas esse uso da vírgula ele é facultativo. Agora, há usos da vírgula que são obrigatórios. E quando é que a gente deve obrigatoriamente usar a vírgula? Por exemplo, em orações intercaladas ou em locuções intercaladas, nós vamos sempre utilizar a vírgula para separar orações intercaladas ou locuções intercaladas. E o que é oração intercalada e locução intercalada? Como eu havia dito, a oração em língua portuguesa tem uma ordem corrente, né? Sujeito, verbo, complemento verbal. Sujeito, predicado, objeto. Aí, quando eu introduzo uma frase, oração ou um elemento no meio dessa oração principal, nós chamamos isso de oração intercalada. Por exemplo, eu digo assim, ó, engenharia e arquitetura são profissões promissoras. Ordem correta, sujeito, engenharia e arquitetura são, que é o verbo de ligação, profissões promissoras, que seria o adjunto, o predicativo do sujeito aí, para engenharia e arquitetura. Nesta frase não há vírgula. Agora, se eu disser engenharia e arquitetura, vírgula, segundo os analistas, vírgula, são profissões promissoras. Então, segundo os analistas, eu coloquei como um elemento intercalado ou como uma locução intercalada. Aí eu separo esse elemento com duas vírgulas. Outros elementos que serão sempre separados por vírgula é o que nós chamamos de elementos explicativos, como isto é, a saber, ou seja, por assim dizer, a propósito, além disso, ou melhor. Esses elementos são sempre separados por duas vírgulas se aparecem no meio das frases. Se aparecer no começo ou ao final da frase, nós vamos separar com uma vírgula só, obviamente. Por exemplo, nós temos assim, para esses elementos explicativos, eu poderia dizer, só aceitamos pagamento em espécie, isto é, em dinheiro. Então, o isto é um elemento explicativo que eu separo com duas vírgulas. Foi assim que a comédia, vírgula, ou melhor, a tragédia começou. Então, ou melhor é um elemento explicativo. Então, o elemento explicativo serão separados por duas vírgulas, se aparece no meio da frase.
Outro elemento gramatical que sempre será separado por vírgula é o elemento que nós chamamos de vocativo. O vocativo é o elemento que eu utilizo para invocar, para falar com alguém, para chamar alguém. Eu digo assim, menino, vírgula, fecha a porta, por favor. Então, fecha a porta, por favor, a frase corrente. O menino foi o elemento que eu usei para falar diretamente com a pessoa. Quando eu começo o vídeo, eu digo assim, olá, vírgula, pessoal. Então, olá, pessoal. Então, o pessoal, vocês, seria o meu vocativo, a pessoa a quem eu me dirijo, a quem eu falo. Então, nós vamos separar o vocativo sempre. Ele pode aparecer no começo, no meio ou no final da frase. Ele sempre será separado por vírgula. Então, separamos o vocativo com vírgula. Se você não separa o vocativo com vírgula, pode causar alguma dificuldade de interpretação, pode ter interpretação dúbia a sua frase. Por exemplo, eu tenho assim, ó, temos aqui um problema pessoal. Temos aqui um problema pessoal. Ou temos aqui um problema pessoal. Então, se eu não separo, fica um problema pessoal. Se eu separo, eu estou falando com vocês que nós temos um problema. Com o pessoal que nós temos um problema. Então aí é um caso que se eu não uso a vírgula, eu posso dar um sentido dúbio para esta frase, para esta oração. Então o vocativo precisa ser separado por vírgula. Outro elemento, outros elementos que serão sempre separados com vírgula são os verbos de elocução. Verbo de dizer, resmungar, chamar, respondi. Quando esses verbos aparecem no meio das orações, entre as orações, e não acompanhado de travessão, como acontece geralmente nos discursos diretos, né? Disse, dois pontos, aí travessão, a pessoa fala. Quando isso não ocorre, quando nós colocamos o verbo, que nós estamos chamando de verbo de elocução, no meio da frase, ele será separado sempre por vírgula. Que chatice, vírgula, resmungou o menino. Então, resmungou o menino, o verbo resmungar e o verbo de elocução é separado da frase que ele disse, que é que chatice. Eu poderia também fazer uma outra construção, assim, ó, resmungou o menino, dois pontos, travessão, que chatice. Aí seria a ordem do discurso direto. Mas então, se eu optar por mudar o estilo e colocar o resmungou aí no meio da minha frase, vou separar com vírgula, porque os verbos de locução são sempre separados por vírgula quando aparece no meio da oração. Então, há outras regras para o uso da vírgula, várias que nós vamos continuar vendo nos próximos vídeos, né? E para que você possa ver nos próximos vídeos, então curta esse vídeo, compartilhe e vai lá no sininho e aperte para que você possa receber as informações sobre os novos vídeos que nós vamos postar. É isso aí, direto ao ponto, vírgula. Um mundo inteiro de regras sobre vírgula. Vamos desvendar indo direto ao ponto.